A gente falou aqui anteriormente que todo trabalho, apesar de dignificante, é exaustivo. Inclusive os melhores trabalhos. Você acha que o amor de mãe é exaustivo? Em que medida? Muito! Ele cansa. Gente, eu não posso nem reclamar, porque hoje, especificamente, meu filho e minha filha foram dormir na casa da avó. Então, gente... Que bênção! Que bênção de Deus! Que momentinho! Você pode tirar um feriado desse amor, né? Melhora, então, tempero do hoje amor. eu nem posso reclamar hoje, mas assim, é exaustivo. Os primeiros anos são muito exaustivos. Eu brinco até que a pessoa tem uma primeira ideia de que, já estou mais tranquila com 6 meses, 8, 10, que seja, mas eu acho que de fato você fica um pouco mais... tem menos demanda. O que pega mais? Quais são as maiores dificuldades? Eu acho que no início é uma dependência gigantesca que tem com você, né? E além de tudo, de toda a parte física, porque você tem privação de sono, que é uma coisa que te tira do sério, né? Você tem realmente essa troca produção e mudança de de leite. hormônio. Imagina você, Adrilles, se transformando agora numa fonte de alimento 24 horas. E alguém te sugando 24 horas. Mas de 3 em 3 horas, ou no caso do meu filho, ele mamava de 1h30, 1h30. Então, assim, era uma loucura. Sem dormir, então. Sem dormir, sem tudo. Foi um momento muito difícil. Fora tudo isso, que é esse início, que ele é conhecidamente difícil, né? A gente tem todas as demandas que a maternidade traz junto com ela, e principalmente eu acho que essa logística mental que a maternidade faz com que a gente tenha o tempo inteiro de ficar pensando, arquitetando, e acaba que isso, por mais que a gente já tenha uma mudança grande de como os pais hoje em dia participam, estão muito mais fazendo a parte deles e tudo mais, tem uma mudança dentro, obviamente, estou falando da minha bolha, né, porque se olhar lá fora é uma coisa muito grave, você vê mais de 5 milhões de crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Então, eu obviamente estou falando da minha bolha, né? Claro. Temos uma mudança, um movimento onde os pais estão fazendo mais, mas ainda assim, a demanda mental, que é uma coisa que é extremamente exaustiva, a gente sabe, uma das maiores mazelas dos nossos dias atuais são a quantidade de coisa que a gente pensa e tem que fazer, e tem que achar tempo para fazer tudo isso. Eu ainda acho que é um peso muito grande que a mãe, a mulher carrega. Eu ia te perguntar justamente isso, Mia, porque eu, por exemplo, sempre tento ser bastante participativo na criação do meu filho, mas eu confesso que nessa parte organizacional, por exemplo, a minha esposa me ajuda muito mais, né? Seria muito mais complicado a criação se não fosse o papel da mãe. Como é que o pai é inserido, então, nessa família contemporânea? Como é que ele ajuda nesse processo? Eu acho que também, eu acho que são vários perfis, né? A casa, na verdade, a parceria, ela é muito individual, né? Em cada casa funciona de uma forma. Eu acho que, por exemplo, na minha casa, o exemplo que eu posso dar, que é da minha casa, eu acho que é falando, entendeu? Por exemplo, hoje de manhã, as crianças estão dormindo na minha sogra, eu tô correndo, fazendo milhões de coisas. Até agora eu não passei, não liguei pra saber o que tá acontecendo. E eu, na minha cabeça, já pensei, maldito do meu marido que está na reunião no Rio e também não ligou, né? Mas eu poderia ficar com raiva dele. O que eu fiz? Mandei um simples WhatsApp e ele simplesmente me respondeu, tá tudo certo, a sua mãe vai pegar lá a tal hora, tá tudo... Ou seja, se eu tivesse ficado quieta também, quebrando a cabeça, como é que eu faço pra resolver quem que vai pegar... Eu simplesmente mandei pra ele, você pode resolver que agora eu tô saindo, tô ocupada? Ele foi, falou, resolveu, tá tudo certo, entendeu? Então acho que também é importante ter esse canal, principalmente depois que o filho nasce, gente, se você não abre esse canal com o seu parceiro, acabou. Porque é muita demanda, é um desgaste imenso que tem, principalmente nos primeiros anos da maternidade. Então, você tem que abrir esse canal de comunicação com o seu parceiro e falar e pedir ajuda, nesse sentido de estar sufocada, tentar pôr pra fora. Agora, tem coisas que são ancestrais até, que dificilmente... Essa é uma questão de culpa, que nem você. Você ficou, eu não liguei aqui, não sei o quê. E eu acho que quando nasce uma criança... nasce a mãe e a culpa, né? Porque existe essa... não, mas é a mãe... Sabe, se a criança tá doente na escola... Não, é a mãe que vai sair correndo do trabalho... porque o pai tá trabalhando, só que a mãe também trabalha. Pois é. Então, assim, tem esse lance da culpa... Que, por exemplo, hoje você sentiu uma culpinha, não consegui largar, aí ligou pro seu marido e você já resolveu esse rolê, entendeu? Mas por que não foi ele que começou com esse pensamento, mas entendeu? Será que ele não tava também? Também você não acha que a gente vive uma culpa meio ancestral, que de repente já ele mudou? Não tava. É porque é óbvio que não tá tudo bem, entendeu? Não é que ele tá falhando e não está pensando nos filhos, nada disso. Era uma questão logística muito pontual de uma coisa do dia a dia boba, mas essas coisas bobas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, milhões, e a gente tem as milhões de coisas que a gente tem que fazer no nosso dia também, né? Então eu acho que Você acha que essa é a maior dificuldade hoje da mãe contemporânea? Com toda certeza. Esse corre da vida. Carga mental, né? Mulher hoje trabalha muito mais, né?
Não, Você acha eu que acho essa que é é a mais grande- uma carga, Silvio. Eu tô aqui, mas eu tô pensando à tarde, como é que alguém deu o almoço, que horas vai, entendeu? Então, assim, talvez o que ela tá falando é que é pro pai, pro homem, por toda a criação que a gente tem, enfim, não é culpa de um pai específico, dos homens, mas eles conseguem ficar mais focados ali na individualidade, na vida deles, enquanto as mulheres estão fazendo esse rolê infinito na cabeça, isso é uma carga mental que parece que não existe, porque Exaustivo. tem alguém resolvendo, só que não são vocês, E entendeu? o simples fato de pedir para resolver também já é complicado, porque no fundo você já ficou em algum momento com essa carga mental para ser resolvida. Então, assim, acho que são vários fatores. Não tenho nenhuma solução como resolver e tudo mais, mas eu acho que sim, essa é uma das grandes dificuldades e um dos grandes desafios. Como que você faz atualmente para ser uma mulher do século XXI que trabalha, que é independente, que é empoderada e tudo isso, e ao mesmo tempo você fazer parte da criação do seu filho, que exige você estar junto, você participar, e é um desafio, não só para mãe, Mia, geral. você falou na contraposição entre maternidade real e irreal. Quem que você acha que criou essa maternidade utópica? A mídia, a sociedade patriarcal ou as próprias mulheres? Não, eu acho que é uma coisa muito antiga, a sociedade patriarcal, com toda certeza, porque é uma coisa assim, como é que a mulher que fica em casa, sabe, o homem vai sair para prover, vai caçar, como é que essa mulher fica em casa com crianças, gente? Vai Mas havia uma reclamar. divisão de tarefas mais simples, eu né? acho que Hoje jamais. misturou tudo. E tem também, eu acho que uma coisa de uma idealização do fato que, assim, muito se fala hoje já sobre a maternidade real, e você pode falar sobre como acontecem as coisas verdadeiramente. Porém, além de, independente de qualquer coisa, quando eu falo aqui que meus filhos me deixam, tenho vontade de sumir e tudo mais, quando eu vou embora daqui, eu fecho a porta, eu já penso, putz, vão achar que eu não gosto dos meus filhos. Eu saio cheio de grilo na cabeça, entendeu? Porque não é fácil pra mulher assumir essas coisas. Porque no fundo, quando a gente julgada. assume, a gente tá assinando um termo que falhou. Porque todo mundo falha, todos somos... Não tem quem não falha, é impossível. Por isso que eu acho que é tão cruel você colocar a maternidade num manual. Que é uma coisa tão individual, tão fácil. Todo mundo Só que é difícil, é um papel que a gente não quer falhar. Eu não quero, sabe? Eu quero ser uma mãe. boa mãe. Excelente Eu não mãe. sei se você toca nesse assunto na peça, mas é uma outra página desse assunto. O Chico Anísio, eu lembro que ele deu uma declaração dizendo que o que matou os casamentos dele, ele foi casado uma meia dúzia de vezes, foram os filhos. E eu entendo mais ou menos nesse sentido. Em que medida um filho, de alguma forma, pode prejudicar e alterar, de alguma medida, a relação sócio-afetivo, sexual de um casal? Você percebeu essa mudança estrutural? Óbvio. E o que Posso mudou? falar? Eu não tenho mais aquela manhãzinha gostosa com o meu marido, aquela enroladinha de meia horinha de manhã. Não existe mais. Assim, claro que a gente sabe, ainda mais porque eu venho lá do futuro para dizer, eu tenho uma filha de quase 11 anos, que tudo passa. Essa frase é muito maravilhosa, né? Ela irrita muitas vezes, tem vontade de esganar, tudo passa, mas agora não tá passando, vou matar. Mas passa. Então, assim, eu acho que são fases que você se dedica e são momentos assim. Não tem um dia de manhã que eu não acordo com meu filho com o pé na minha cabeça e com o pé na cabeça, um outro pé na cabeça do meu marido, chutando, e a gente acorda falando. E ele, eu adoro vocês. Bom dia, os dois. Todos os dias da manhã eu acordo com essa frase. É lindo, é maravilhoso, tenho vontade de chorar de emoção. Ao mesmo tempo eu tenho vontade de matar meu filho, porque eu falo, meu Deus, eu queria ter uma manhã com meu marido. Hoje que eu poderia ter, meus filhos foram pra avó, meu marido saiu 4 da manhã pra ir pro Rio de Janeiro. Então nem isso tive no dia de hoje. Ô, Mia, esse é o tipo de peça que eu imagino que tenha um feedback grande do público, né? O que você sentiu aí? Tá vindo do Rio pra São Paulo agora? O que você pode contar pra gente? Quando eu tava ensaiando, imaginei que era uma peça assim, que tivesse... que fosse uma peça importante. Pra mim, no sentido de que ia ser um momento que eu ia poder até desabafar coisas que estavam há muito tempo que eu precisava pôr pra fora, de alguma maneira. Eu estava sentindo que era uma coisa importante, um movimento importante que eu estava fazendo pra mim. Quando eu estava no momento do ensaio e tudo mais. Quando eu estreiei a peça, que eu comecei a sentir a resposta do público, eu vi que é uma peça que ela tem um poder muito alto de identificação. E não só com mães, porque com mães, filhos Isso que eu ia pequenos, é perguntar, tiro, o entendeu? público. Todo mundo adora, assim, é inacreditável.
volta e leva o marido, volta e leva as amigas. Então, assim, A conscientização, né? Não, em grupo. as que voltam levando o marido, gente, eu amo. Elas falam, eu vou voltar. Aí elas voltam e falam assim, trouxe! E só aponta. E o cara com uma cara assim, gente, o que ela vai fazer durante essa peça? Ela vai me matar? Vai ter um inquérito aqui, que a mulher, o cara já colhe desse tamanho. Ela trouxe ele. Só com a carinha assim, mas enfim. E aí, quando termina a peça, acabou que eu troquei, né, a tal da foto depois da peça e tudo mais, por um momento que eu fico lá pra escutar. Começou como uma simples, vamos ver se a gente troca a coisa da foto, que é tão vazia, só a foto, eu sei que é legal, todo mundo gosta, por de repente, escutar o que as pessoas têm de experiências pra trocar. E aquilo virou um dos momentos mais ricos da peça, assim, eu vou muito animada pro final. Termina a peça, eu falo, rapidinho, já volto, quem quiser ficar. E aí fica muita gente, pais, mães, filhos, e aí eu começo a ouvir cada história que eu fico, gente, eu não consigo acreditar. E acabou que virou, pelo menos isso no Rio de Janeiro, eu acredito que aqui vai se repetir essa experiência, um lugar onde as pessoas se sentem muito seguras pra trocar. Já aconteceu de gente fazer, sei lá, dar um depoimento, falar alguma coisa, e depois a pessoa do lado levantar e falar, olha, ela é minha amiga íntima, e ela nunca tinha falado isso pra gente. Então, essa troca, eu acho que você, olhando no palco e vendo uma coisa acontecer que você, em algum momento, pode ter achado que ou era exagero seu, ou você era a única que estava passando por aquilo, ao você se identificar, sentir que que você não tá sozinha nessa, é uma coisa muito salvadora, muito empática, sabe? Eu acho que as pessoas se sentem muito bem. E a maternidade é um tema muito passional, né? Com certeza. Então, eu acho que por isso que rola essa identificação tão grande, por isso que eu acho que as pessoas têm Empatia aconteceu esse pelo boca a assunto, boca né? tão grande da peça, Bacana. sabe? Porque todo mundo que eu encontrava no Rio era assim, nossa, estão divulgando no meu grupo da escola, nossa, já recebi no meu grupo da família. O grupo da escola é o mais eficiente para divulgação. Maravilhoso, gente, é maravilhoso. Mas eu fiquei, assim, muito bem impressionada com tudo isso. E eu tenho certeza que é por conta do tema que a gente está falando. E o tema, claro, é maternidade, mas a gente está com um pano de fundo aí, um tema que vem junto, que é a mulher. Perfeito. É a mulher que precisa falar, a mulher que pode falar. Você acha que mais do se deve precisa. muito ao feminismo, esse tipo de novo lugar de voz da mulher? Eu acho que é uma Só coragem. ajudou ou às vezes atrapalha, às vezes? o Não, eu feminismo? acho que isso ajuda. Bacana. Porque eu acho que, na verdade, o feminismo ele é a busca da igualdade. Então não tem que ter bom lado dele. não tem que ter Validade. tem que ser igual para todo mundo, né? Então, É eu acho que humanismo, na verdade. Eu sinto muitos homens que vão assistir, que comentam assim, nossa, foi muito esclarecedora a peça pra mim. Então, assim, já vi filhos que falaram, cara, comecei a pensar na minha mãe de uma outra maneira. Então, acho que... É porque tem questões, assim, que realmente são difíceis dos outros entenderem. Quando eu também tive filho, eu falei, caraca, agora eu tô entendendo algumas coisas, tipo, essas variações hormonais. É coisa que realmente só vivendo pra ver, assim, Entendi. porque parece uma grande balela, mas é real. Não, e eu não vou falar qual filho pra não expor, mas eu tenho atualmente um filho, uma filha, o filho não vou falar qual, que faz birra e se joga e não sei. Então, cara, pra mim foi uma mudança de comportamento, assim, que eu ganhei. Eu falei, cara, eu já tinha essa postura de tentar não julgar, não é uma coisa fácil, a gente naturalmente Mas o faz que você isso. faz com a birra? Aí é uma coisa, você Gente, oprime gente. ou você cutuca? Cara, não, ou eu você sou se mantém humana, tem distante? momento que eu tenho vontade de matar, sabe? Eu não aguento. Eu Muito falo, se critica cara, uma certa educação leniente, que tem medo de não, tocar eu acho no que a filho. disciplina positiva, por exemplo, que é uma coisa que está super em evidência, fala-se muito sobre isso, é muito interessante, mas eu acho que é muito nova ainda pra mim, Perfeito. sabe? Eu tenho que lidar com isso, eu tenho que... Mas você dá um cutucão nele? Como é que Não, você faz? assim, mas eu acho curioso, o bater, o tocar, a agressão... A punição. Assim, Tá. ainda bem, não faz nem parte da minha... Não é que eu tenho que reprimir para... Não, Tem muito monstrinho mal educado Minha- aí por mãe. ainda bem, mas ainda bem que eu não tenho essa vontade, porque senão eu ia Perfeito. ter que lidar com isso até em terapia. O Vini porque, tem uma pô, pergunta Eu queria aqui ter a pra você. liberdade de mudar um pouquinho de assunto, aproveitar Óbvio. a sua situação aqui, a sua participação aqui no Morning Show, para falar sobre essa história toda que está acontecendo com o Porta dos Fundos. Você, além de atriz, também tá envolvida nesse cenário de humor, nesse ambiente de humor. Fez filme com o Fábio Porchat, que é um dos integrantes e sócios aí do Porta. E ontem a gente teve essa decisão, né, da Justiça do Rio de Janeiro, um desembargador pedindo aí a retirada do conteúdo do especial de Natal deles, da Netflix, e também todo o atentado que eles sofreram, né, a sede lá no Rio de Janeiro. Como é que você está vendo toda essa situação? Olha, eu acho um absurdo.
Realmente, eu acho muito perigoso isso, porque uma medida dessa vai abrir precedente para coisas muito piores. E o que pode ser atualmente, que a pessoa está feliz, ai que bom, vai ser censurado aquilo que me incomodou, vai ser censurado aquilo que também não incomoda ela. Então eu acho que é uma atitude muito perigosa que tem que ser barrada. Sabe, eu acho que acho que a falta de resolução rápida de acharem quem fez, achou, mas onde ele tá na rua, tem que ser resolvida, tem que ser punida. Porque eu acho que abre um precedente muito grave para os tempos atuais, sabe? A gente já tá todo mundo inflamado, já tá vivendo desde o ano passado um período muito complicado, sabe? Até não só no cenário nacional, como no cenário geral, eu acho, né? Então, acho que uma não punição, acho que o fato disso acontecer, que eu acho que não vai acontecer, eu estou claramente... Ser revogada, né? Eu tenho toda certeza, porque se uma coisa dessa acontecer, a gente pode abrir, já estamos vivendo um período de censura, né? Mas aí eu acho que a gente pode falar, bom... Oficialmente a gente está sendo censurado. Então, acho que eu acredito que isso vai ser revogado, não vai acontecer, e eu acho que se acontecer é uma coisa muito grave. É isso aí. Me ajuda então aqui a deixar o serviço, né? Estreia amanhã, é isso? Isso, amanhã, estreia amanhã no Teatro das Artes, que fica no Shopping Eldorado, Avenida Rebouças 3970. Aí tem a classificação não para tão pequenos assim, né? A partir dos 12 anos, é isso? É assim, eu tenho uma filha de 10, quase 11. Aí eu fiz um combinado com ela, né? Falei, pô, agora... Porque quando eu fiz a peça Meu Passado Me Condena, eu fiquei 4 anos em cartaz, ela não assistiu uma vírgula da peça. Porque eu não deixava, ela vivia no bastidor, mas falava, não vai. Ah, porque é pequeno, eu falava, não... Sabe? Melhor não. Aí quando eu tava ensaiando, eu fiz um combinado com ela. Então essa você vai assistir, e aí ela foi assistir, foi uma comoção, foi belíssima. Aí no final ela me abraçou e chorou. Eu falei, filha, por que você tá chorando? Ela falou, porque eu tô muito orgulhosa de você. Ah, que bonitinho. Ai, gente, eu vou chorar. Não, foi assim, foi inacreditável. Então de 10 de janeiro... Porém, vou voltar a falar, não é uma peça pra criança, sabe? É. Tem linguagem própria, não é um tema pra eles, assim. Ah, eu adorava quando era criança ver eu coisas também impróprias pra mim. Vamos ser sinceros. Ó, eu vou te falar. É uma delícia. É uma sugestão de idade. Já foi mamães que me perguntaram, posso levar meu filho? Eu explico tudo isso que eu falei e a pessoa fala, mas em casa a gente já tá crianças acostumado. vejam coisas inapropriadas. É a melhor forma de aprender cultura. Então, de 10 de janeiro até 26 de abril, às sextas e aos sábados às 21 horas, aos domingos às 18 horas. E é isso, né, Mia? Você não sabe que legal. Domingo, o último domingo de cada mês, a gente faz uma sessão bebê bem-vindo. Olha só. Ah, que legal. E a mãe que tá com o bebê ainda pequenininho, não consegue, não tem com quem deixar, pode ir levando seu bebê. Legal. É um caos, gente. Às 11 Mas é um caos. Aquele chorinho, Mas um chorinho na seria plateia. simpático. Mas ó, vou te falar, mas é especial, assim, até convido vocês até como jornalista para ir olhar o que acontece, que é uma coisa muito especial que acontece, assim, é uma coisa muito diferente e bem bem especial. Muito legal. Mia Mello, muito obrigado, então. Todas as informações estão no Instagram da peça, que é Mãe Fora da Caixa, a peça. É isso. Não dá tempo pra mais nada. A gente se despede. Beijos. Adorei. Beijos. Adorei. É isso.